Eu lembro das palavras de Jesus que, havendo feito tudo, ainda somos servos inúteis, né? Porque só fizemos aquilo que nos foi mandado. Então precisamos avançar mais, ir além. Existem vários métodos, conhecemos todos, eu creio, né? Que sendo, vamos citar algum, o método freudiano, o método junguiano, que é um dos métodos mais profundos, o kleiniano, o lacaniano, que é de Jacques Lacan, e vários outros métodos nós conhecemos, estudamos, já fazemos 40 anos, e entendemos que estávamos precisando de algo novo, algo que tivesse uma consonância com os princípios, totalmente com os princípios bíblicos, que estivesse embasado na ciência, mas que fosse totalmente cristocêntrico. Assim nasceu o método psicanalítico dagoniano, que trata sobre a psicologia da alma e a epistemologia psico-emo-espiritual. Nós não requentamos nada dos métodos pré-existentes, mas nós buscamos então na Bíblia. Então eu quero começar hoje de Gênesis, né? No nosso embasamento, eu quero estar falando de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? O primeiro versículo, que começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio nós não sabemos em totalidade que princípio é esse, porque Deus ele é eterno. Então nós pegamos o original hebraico, isso é muito importante, como está escrito na Bíblia, no original, que foi traduzido esse texto para o português. Ele está dizendo: eu sou Alfa, Ômega, eu sou o princípio. Olha que coisa interessante. No início ele diz, no original ele diz que ele é o princípio criou, e no final ele fecha, no primeiro livro fala isso, e também no último livro da Bíblia, e no último capítulo. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Então está muito em consonância. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então o princípio criou os céus e a terra. E interessante aí no original, o princípio, Bereshit bara Elohim, o termo, o vocábulo bara do hebraico significa criar do nada. Isso é muito interessante saber disso. Por quê? Porque nenhuma matéria é pré-existente. Porque existem várias teorias, nós sabemos que não passam de teorias, certamente vocês já ouviram, e as darwinistas, que são teoria evolucionista, né? E nós somos criacionistas. Entendemos que o princípio criou tudo. Eu fico a pensar, é muito mais inteligente, é muito mais fácil de entender o criacionismo do que o evolucionismo. Era a mesma coisa de eu chegar e falar para alguém que eu estava caminhando no deserto, e o deserto, e já realmente fiz aquele percurso do deserto, de saindo do Egito até a Terra Prometida, até Canaã, até chegar ali, atravessar lá no Nebo, né, para o outro lado, já que a Terra Prometida, que é um calor que mesmo no ar refrigerado é quente. Quando eu falar para vocês que eu estava caminhando no deserto, muito calor, aquele calor escaldante, e com muita sede. Deserto, sabemos que não tem água, e de repente começa a chegar umas peças se juntarem. Um motor de geladeira, uma porta de geladeira, as grades, e ali chegar e entrar água gelada ali dentro. Vocês não vão acreditar nisso. Bom, não tem como, né? Eu estava andando e aí começou a chegar umas rodas, né? Essas rodas liga leves, e foi juntando, poltrona, volante, farol, juntou tudo e se formou um carro. É a mesma coisa de acreditar no evolucionismo.
Então, por isso que preferimos, nossa base é a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza, já estudei a Bíblia várias vezes, no original, grego, hebraico, português, e é bom estudar no original, porque a gente tem uma noção, uma visão melhor. E então tem vezes que é interessante, eu peguei para estudar a Bíblia, como eu gosto de ler, eu falei, vou ler um capítulo por dia, né, um livro por dia. Então, em 66 dias eu já li a Bíblia toda, porque existem esses programas aí de leitura de um ano. Aí eu peguei para ler então um livro por dia, um pelo outro, né, que tem livro que é muito grande, outro que é menor, e acabei lendo em 35 dias. Aí eu falei, olha, eu posso melhorar isso. Aí eu falei, vou ler outra vez. Aí li em 23 dias. Eu falei, vou ler mais uma vez. Aí li em 2 semanas. Mas é muito gostoso e dá para ler e aprender, porque e o fato é que a Bíblia é inerrante. Não consegui encontrar nenhum erro na Bíblia, nenhuma contradição, mas por isso que eu estou trazendo aqui, por isso que o nosso método tem todo esse viés totalmente cristocêntrico. Então, falando daí desse princípio, o princípio Deus, ou o princípio criou. Porque eu acho interessante a ideia de pensar que Deus é eterno, nós sabemos disso. Ele não está limitado no tempo e no espaço, já falamos isso aqui. Mas eu gosto de pensar que Deus é um princípio que não tem começo, né? E um fim que não termina. Então, por quê? Por que diz que ele é alfa e ômega, o princípio e o fim? Isso está mostrando da soberania dele, mostrando que ele está em todo esse contexto da criação do universo. Ele está todo dentro desse contexto da criação bíblica. E Gênesis é um livro muito profundo. Se vocês não entenderem o livro de Gênesis, não vão entender teologia, não vão entender clínica da alma, porque esse princípio, que não tem princípio, é um começo que não tem início e um fim que não termina. Esse é o nosso Deus. E esse Deus que nós estamos trabalhando aqui, e quando ele diz, é muito interessante a gente pensar isso, porque nós não sabemos, a Bíblia não é um livro científico, mas a ciência tem que dobrar diante dela. E o que sabemos que um princípio criou o céu. A ciência tem trazido elementos muito importantes nesse sentido. Começaram com a datação do carbono 14, que não conseguiu de tamanho a extensão, e conseguiram outros elementos, e hoje nós temos a criação dos céus. Esse princípio criou os céus. Pela ciência, nós temos aproximadamente 14 bilhões, são bilhões mesmo, 14 bilhões e 800 milhões de anos a criação dos céus, do firmamento. E depois ele fala que criou a terra, mas não foi, está no mesmo versículo, mas a terra não foi isso no mesmo dia. Da criação dos céus para a terra, houve um espaço de tempo de mais de 9 bilhões de anos, porque a Terra tem 4 bilhões e aproximado, estou falando aproximado, 600 milhões de anos. São 4 bilhões mesmos. Então, uma coisa que nós podemos ver, que a ciência mostra, sobre os dinossauros com 300 milhões de anos aproximadamente, e as pessoas querem criticar a Bíblia, e é porque não conhecem nem de ciência nem de Bíblia. Porque 300 milhões de anos, para uma criação de 4 bilhões de anos da Terra, mais de 4 bilhões e 600 milhões aproximadamente, isso não é nada diante de 300 milhões de anos. Eu estou dizendo isso para ter um embasamento que vai mostrar a magnitude de Deus, a magnitude do universo, a magnitude que é a nossa estrutura psicoemo espiritual. Nós, quando estamos conectados com o Todo-Poderoso, vocês podem ter certeza que nós podemos fazer muitas coisas, aquilo que nós nem imaginamos, aquilo que a Bíblia diz,
quando conectamos com Deus, Ele nos fará muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque a infinitude do amor de Deus, a infinitude da soberania de Deus, a infinitude de todos os seus atributos, que é onisciência, onipresença, onipotência, né? E tem também, não está no 139 não, mas no Salmo 139, mas também tem a onividência. Uma vez eu falei isso, um grupo pastor teve um despreparado, ela falou, mas você está falando de heresia, de onividência? Eu falei, onividência porque Deus vê o futuro, Ele vê tudo, é um dos atributos de Deus também. Deus está há bilhões de anos, porque para Ele tudo é presente, porque Ele é. Então o princípio cria os céus e a terra, Bará, Berashit Bará, o vocábulo Bara, quer dizer, foi criado do nada, de nenhuma matéria pré-existente, que foi criado pelo seu poder, pela sua palavra, e é interessante que eu quero pontuar isso, a palavra. Nós, psicanalistas, nós da Clínica da Alma, trabalhamos com a palavra, porque a palavra sai de nosso interior, sai de nossos pensamentos. Então é interessante estarmos atentos para trabalhar com a palavra, porque pela palavra foi criado, e foi criado tudo que se fez pela palavra de Deus. Então essa palavra nós podemos apropriarmos dela, porque nós temos o quociente espiritual. Então, a gente ouvir as pessoas, é muito interessante ouvir o que elas estão dizendo, porque o cérebro dela, o inconsciente dela vai emitir coisas, vai emitir dados que muitas das vezes elas não sabem, mas a palavra não mente. A palavra é viva e eficaz. Ela penetra em toda a nossa estrutura psicoema espiritual, porque esta é a palavra de Deus. E nós, enquanto ministradores, representantes em Clínica da Alma, representante desse ministério, desse que é o reino de Deus aqui na terra, que a oração do Pai Nosso diz, venha a nós o teu reino. Então nós precisamos ter o reino daqui na terra. Eu estava pensando, né? Sempre essa oração modelo traz coisas, sempre vai somando. E eu pensando, por que vem a nós o teu reino? Porque muitas pessoas querem levar o reino delas para o céu. Como Satanás fez, né? O que ele fez? Eu pegarei o meu trono, levarei até assim das mais altas estrelas e serei semelhante a Deus. Então temos que ter cuidado, porque nós vemos muitas pessoas querendo, em vez de venha a nós o teu reino, ela vai o meu reino para lá, porque querem dar ordem. Inclusive tem pessoa que gosta de dar ordem para Deus, achando que Deus é office boy deles. Eu determino, eu faço isso, eu falo aquilo, eu não aceito isso, pai, eu determino que isso acontece. Gente, quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus? Deus é soberano. O próprio Cristo falou, seja feita a sua vontade. Não faço a minha vontade, mas a tua. Até no Getsemane, ou mais conhecido no português como Getsemane, ele já naquele momento de agonia, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas sim a tua. Por isso que eu estou mostrando a importância dessa conexão, de nosso preparo, ter esse preparo espiritual para trabalhar em Clínica da Alma, para trabalhar abençoando. Vamos continuar. Aqui porque aqui é o profissional, né? Ele gosta de fazer com excelência, por isso pediu para eu dar um tempo que ele estava fazendo alguns ajustes. Então, o segundo versículo diz que a terra era sem forma e vazia. Não é assim que está em português? A terra era sem forma e vazia. Mas se a gente pegar
mais no original, Tohu Vavohu, até, na verdade, ali está dizendo que a terra se tornou um caos. Ou seja, a terra não era sem forma e vazia, porque Deus não ia fazer uma construção mal feita. É como se fizesse uma casa, e o construtor faz uma casa, e faz uma casa sem forma, sem parede, vazia, então não é casa. E assim, então, a terra não era sem forma e vazia. Como assim? Deus ia fazer um negócio mal feito, sem forma e vazia? Não, vamos entender isso. Se a gente pegar Isaías, né, o profeta Isaías, o que ele fala? Deus não fez terra vazia, mas para que fosse habitada. Existe algum paradoxo aí, algum confronto? Não. Então Isaías está dizendo que Deus não fez a terra vazia, então a terra não era sem forma e vazia. O que nós encontramos no original ali é que a terra se tornou um caos. Então podemos dizer que a terra estava sem forma e vazia. Naquele momento ela estava, ela não era. Ela se tornou... Isaías 45, 18. Isaías 45, 18, que é Deus não fez... Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser vazia, mas a formou para que fosse habitada. Exatamente, não criou a terra para que fosse vazia. Perfeita. Então, o que nós encontramos aí no original é que a terra ela se torna sem forma e vazia. E ela não era sem forma e vazia. Por isso que é importante entendermos ou procurar ler a Bíblia, entender em todo o seu contexto, inclusive ter uma orientação, ler no original, porque faz toda a diferença, para que as pessoas não vão dizer que está com contradição. Mas, como eu disse no início, a Bíblia ela é inerrante, ela não há nenhuma contradição. A terra, ela se torna sem forma e vazia. Eu acho interessante a ideia, pensar, né, de quando ela se tornou sem forma e vazia, porque ela não era. Eu acho interessante pensar um pouquinho, não está na Bíblia em totalidade sobre isso, mas é uma ideia bem coerente, que nós vemos que na rebelião, ali, o que a Bíblia diz? Que Satanás foi expulso do céu. E Jesus, ele falou que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Tem tradução que diz que está lá em Lucas. Lucas 10, 18. Lucas 10, 18. Tem alguma tradição que diz que viu cair como um raio, tem outros que diz como um relâmpago. Ele disse-lhe, por favor. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu vi, quem falou é Jesus. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então, eu acredito que é neste momento, quem conhece, eu sou criado em fazenda. Aqui tem um esquema aqui, que a gente... Então, quem conhece, se vocês, um raio quando ele cai, ele cai numa árvore, parte uma árvore. Quando ele cai no chão, ele faz aquela cratera no chão. Já vi muito disso em fazenda. E nas cidades tem os para-raios, tudo, às vezes nem se sabe disso. Os postes já vêm com para-raio. Os prédios grandes têm, eu sou obrigado, né? Corpo de bombeiro para liberar o vará, a BITS tem que ter. Mas, então eu imagino que quando Satanás é expulso do céu, quando ele cai na terra, e a Bíblia diz lá que ele não veio sozinho, 1/3 dos anjos. E Apocalipse fala que são miríades e milhares de anjos. Então não temos uma quantidade exata, sabemos que se um raio cai, faz um estrago, imagine 1/3 dos anjos caindo na terra. Eu creio que é neste momento que a terra se torna um caos. Nós temos lá no livro do Ezequiel, do capítulo 28, falando uma profecia lá sobre
o rei de Tiro, né? Rei de Tiro, é isso mesmo. Confere para mim depois se não for. É rei de Tiro. É rei de Tiro mesmo. Ezequiel 28. Ali fala que existia um Éden. Só que o Éden ali era um Éden diferente desse que Deus criou em Gênesis ali. Porque o Éden lá era um Éden, se vocês lerem o texto, não vou entrar muito no texto, mas leiam depois, era um Éden mineral. Pedras preciosas, topázio. Então não é o mesmo Éden, porque a terra já existia. Eu creio que é muito provável que o trono de Satanás existia naquele Éden ali. Porque ele fala que vai subir o trono acima das mais altas estrelas e vai ser semelhante ao Altíssimo. Então esse Éden já existia. Isso prova mais uma vez que a terra já existia. Então nesse momento eu creio que ele é expulso e a terra se torna um caos. Por isso que ela se tornou sem forma vazia. Ela estava sem forma vazia, ou a tradução pode ser e ela se tornou um caos. Então, só para esses esclarecimentos, para entender bem a Bíblia em totalidade, porque foi dela que nós extraímos o método psíquico. E nessa ideia aí é que se explica a extinção dos dinossauros. Exatamente, as extinções dos dinossauros. Olha só, a ideia da extinção dos dinossauros é que houve uma catástrofe de um choque meteórico que caiu no Arizona, ali na... Eu estou pesquisando aqui, na península de Yucatán, no México, e aí houve essa catástrofe e ali foi a extinção do dinossauro. E, quer dizer, eu acho que ali explica um pouco dessa relação aí da extinção dos dinossauros. Eu posso... Depois não, mas vamos continuar aqui, né? Mas é muito interessante. E disse Deus, haja luz e houve luz. Aí houve pela a palavra de Deus. Então é interessante trabalhar com luz, porque nós precisamos ter essa luz no nosso cérebro, a luz divinal e pura que doou-se na cruz do Calvário, para entendermos toda essa dimensão do consciente espiritual, para iluminar, né? E precisamos passar isso, precisamos ter luz, precisamos ter azeite em nossa luz, no nosso cérebro, na nossa estrutura psíquica, para passar isso para as pessoas, né? Pela palavra. Outra coisa muito profunda que nós temos aqui, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Eu já tinha lido esse texto muitas vezes, e um dia eu deparando com esse texto, falei, gente, esse negócio é mais profundo do que eu posso imaginar. Existe, né, a separação entre águas, e falar nisso, águas e águas. Então, como é que Deus fez isso? Vocês têm noção? Na verdade, tudo era água. O Espírito de Deus bailava sobre as águas. Foi como se Deus pegasse uma porção de água e fizesse isso com ela. Uma porção para lá e outra porção para cá. E eu vou botar um pedacinho de terra, né? um montezinho de terra em cima dessas águas. Foi o que ele fez. A terra, né? Uma bolazinha. A terra não passa de uma bolazinha em cima de um oceano. Em cima de todas essas águas que existem. E mais uma vez, nós vemos a magnitude de Deus. E é muito simples a Bíblia. Ela mostra que tem água para cima aí. E vou dizer a vocês o que a ciência descobriu sobre isso. Que nós já sabemos, a Bíblia diz que houve separação, leva água, e não foi pouca água não. Olha a soberania de Deus, a segurança que nós temos nele. Em cima de nossa cabeça, em cima da terra, tem água, mas não são poucas não. Os cientistas descobriram, muitos anos-luz acima, que existe uma cápsula cheia de água que daria essa quantidade de água para encher o oceano 140 bilhões de vezes.
de vezes. Então, se sair essa água, isso é a ciência que descobriu, e nós já sabemos que a Bíblia mostra, que fala que Deus fez uma separação entre águas e águas, fez um firmamento, fez essa terra aqui. Então, essa terra, diante da magnitude de Deus, não é nada, é um grãozinho de areia em cima, né? Vamos dizer, um grãozinho de terra em cima de toda essa imensidão de água que existia nesse princípio que não tem princípio e não tem fim. Então, isso é muito importante, a gente estudar a Bíblia pensando. Eu gosto de estudar a Bíblia vivendo, vivenciando a grandeza de Deus, vivenciando o que eu sou, o que Ele é para mim e o que eu posso ser, a magnitude do amor dEle, para o cuidado que Ele tem. Todo o controle está em suas mãos. Então, às vezes as pessoas têm medo por qualquer coisa, mas esquece quem formou toda essa magnitude, esse universo. Quem fez assim, água para lá e água para cá, e eu vou botar um pouquinho de terra em cima dessas águas. É onde nós vivemos no planeta Terra, que é pequenininho. É um grão realmente de terra diante da magnitude. Então, por que eu estou mostrando isso? Para entendermos o que é Deus em nossas vidas. Por isso nós precisamos conhecer Deus mais de perto. Conhecer Deus, quando eu pedir vocês para começar a tirar tempo para a clínica da alma, pelo menos 1 hora por dia, se não é lei, está descendo dentro de vocês mesmos, para que vocês conheçam melhor Deus. É pedir a Deus e aguardar a resposta dele. Tem pessoa que ora e ora, não para de orar, ora 1 hora e depois vai dormir. Sai, vai trabalhar, mas não para ouvir a resposta de Deus. Deus nunca me responde, mas você parou para ouvir? Já ficou quietinho lá, 1 hora, falando, fala, Senhor, comigo. Eu quero só ouvir a tua voz. Faça essa experiência. É isso que eu quero, que vocês estejam crescendo no conhecimento e na graça. No conhecimento psíquico verdadeiro. Como eu disse, a nossa origem, a origem do nosso curso, a origem do nosso método é Bíblia. Não requentei método de Freud, não requentei método de Lacan, não requentei método de ninguém. Ele está, obviamente que todo o conhecimento que Deus me permitiu, que eu tenho, durante todos esses anos de pesquisas, de ciência, é claro que me ajudou a entender melhor e trazer coisas novas para vocês. Então, quando nós pegamos essa imensidão, aí vem onde que eu quero entrar a seguir. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Vamos parar um pouquinho. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Sabemos, obviamente, não precisa nem de eu estar trabalhando muito em cima disso, sabemos que essa imagem e semelhança não é imagem física, não é nenhum retrato de Deus, porque Deus é espírito, sabemos que Ele é espírito, Ele não é físico. Então essa imagem é uma imagem espiritual. Eu quero fazer o homem conforme a minha imagem espiritual, conforme eu sou, conforme com esses atributos espirituais, com esses atributos emocionais. Então nós fomos, o resto Deus criou, e nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então isso faz total diferença quando começamos a entender toda a nossa dimensão estrutural, psíquica, espiritual. Por isso, quando eu vejo isso que Deus nos fazendo conforme a imagem e semelhança dele,
e ele é espírito, Deus é espiritual, eu entendi do coeficiente psico-emo-espiritual, que nenhuma psicanálise tinha trabalhado desta forma, né? Se vocês pegarem o método freudiano, ele criou duas tópicas, ele criou consciente, pré-consciente e inconsciente, que é a primeira tópica freudiana, e a segunda é id, ego e superego. Então, o que nós criamos? Dentro dessa tópica dagoniana do nosso método, né? O cognitivo, o incognitivo e o conativo. Vamos estar trabalhando sobre isso. A segunda tópica é coeficiente intelectual, coeficiente emocional e coeficiente espiritual. Então, por isso que eu uso o termo psico-emo-espiritual. Que o ser humano, a nossa estrutura psíquica criada por Deus, conforme a imagem e semelhança dele, ela é uma totalidade, ela não é separada. Nós somos um todo, né? E formou, e aí nós estamos partindo para o capítulo 2, né? Ele diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Aí está a essência da clínica da alma. Aí, nesse texto, está a essência do método psicanalítico dagoniano. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. A primeira vez que nós temos a palavra nefesh, no hebraico, né? Que é traduzido como alma. Então, na história humana, é a primeira vez que temos a palavra alma. Então, nós partimos daí, da alma, trabalhar com a alma, porque nós nos tornamos alma vivente. Então, uma coisa interessante, formou o Senhor Deus o homem da onde? Do pó da terra, da terra que ele criou. Então, é muito fácil de entendermos isso, é muito fácil de provar que a Bíblia aí ela está totalmente em consonância, totalmente correta, porque se pegarmos um elemento, uma porção de terra, e colocar numa lâmina de um microscópio, e colocar um fragmento de um pedacinho da nossa carne, tirar um fragmento com a lâmina, né, com o bisturim, e colocar o que tiver na terra vai ter no nosso corpo o mesmo elemento que tem ali. Então isso mostra que nós somos realmente feitos conforme a Bíblia diz, conforme a palavra de Deus, porque ele é verdade, né? Ele é o princípio. Interessante que a palavra eu sou o, né? Ou seja, o princípio criou, aí existe o quê? Um artigo definido, o princípio criou, está mostrando de Deus. É a mesma coisa quando Jesus diz, eu sou o caminho, ou seja, artigo definido, eu sou a verdade, eu sou a vida, não existe outro caminho. Quando ele diz o, esse artigo está no singular, um artigo definido, né? Ele é em totalidade. Então, quando temos esse artigo definido, o princípio criou, não dando margem para nenhuma outro tipo de criação, outro tipo de evolução, não dando nenhuma margem para isso. Tipo, se ele tivesse dito assim, eu sou um caminho, aí teria outro. Exatamente. Eu sou o caminho. Se fosse um caminho, não estaria o artigo definido. Mas como ele disse, eu sou o único. Acabou. Ele não é um caminho. Não tem chance para ter outra coisa além disso. Hoje eu vou dar 5 minutos para vocês tomarem um café, levantar, lavar o rosto para quem está abrindo a boca aí, e para a gente continuar, porque a gente está fazendo sem pausa, né? Então, pensamos, a gente está bem
eu me empolgo aqui, eu gosto, né? E vai trazendo, o cérebro vai funcionando e eu não percebo que o tempo passa. Mas eu sei que nem todos ainda não estão acompanhando nessa dimensão, mas vocês vão chegar. Então vamos parar 5 minutinhos para o café, vocês levantarem, se ficharem e voltaremos a seguir. Eu creio que ficou melhor assim, né? Estou presente. Não é isso? Dá para dar uma relaxada e tomar uma água, esfriar um pouquinho. Ah, sim. Né? Estive pensando sobre isso. Eu só quero ler para vocês a matéria, uma matéria científica. Só um parágrafozinho aqui. Cientistas encontram uma gigantesca nuvem de vapor de água no espaço com a quantidade 100 trilhões de vezes maior do que toda a água da Terra. Isso está mostrando aquela divisão ali que eu li do texto bíblico. A matéria está dizendo: imagine olhar para o céu e saber que a 12 bilhões de anos-luz de distância existe uma nuvem de água tão gigantesca que poderia encher os oceanos da Terra 140 trilhões de vezes. Eu tinha falado bilhões, são trilhões. 140 trilhões de vezes. Essa descoberta não apenas nos faz questionar a imensidão do universo, mas também como a água, elemento essencial para a vida, já existia em quantidades impressionantes quando o universo era ainda muito jovem. Então, é essa descrição da Bíblia que eu trouxe para vocês, e estou trazendo uma matéria científica mostrando a descoberta que fizeram, o que para nós não é nada de novidade. Nós que conhecemos a Bíblia, nós que conhecemos a palavra de Deus. Nós tínhamos parado e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Então aqui nós encontramos que nós temos, primeiro, o elemento da terra. E uma coisa muito importante, vamos pensar que na nossa história, o quadro mais caro que tem é Leonardo, pintado por Leonardo da Vinci. Ele está avaliado em 450 milhões de dólares, são milhões de dólares mesmo, dá mais de 2 bilhões de reais. Esse é um quadro pintado por Leonardo da Vinci. Por que esse quadro tem esse valor de mais de 2 bilhões de reais? Simplesmente porque tem a assinatura de Leonardo da Vinci. Agora, trazendo para nós essa criação do nosso consciente psico-espiritual e da nossa formação, né, que Deus nos forma do pó da terra. Nós temos os digitais de Deus na formação desse vaso que somos. Por isso nós temos um valor inestimável, muito mais do que bilhões de dólares, de reais. Porque se um quadro de Leonardo da Vinci custa isso, está avaliado nisso, vocês já pararam para pensar, vocês, com os digitais de Deus, que você é o barro, lembrando ali de Jeremias, aquela alusão, no capítulo 18, que Deus como oleiro quer moldar o barro, para moldar qualquer oleiro, para fazer um vaso, ele molda com as mãos. E ali nós temos a assinatura de Deus, que é o digital, são os digitais dele. E aí nós temos os digitais dele em nosso ser, vaso de barro, e temos aí no nosso, aí já entra, não é físico mais, entra no coeficiente, nosso coeficiente espiritual, o sopro de Deus.
É aí que nós recebemos, por isso que eu falei que essa base é a base da clínica da alma, é a base do método psicanalítico dagoniano. Nós temos aí o sopro de Deus formando o nosso coeficiente espiritual. Físico, barro, os digitais dele, mas o sopro de Deus. E o sopro de Deus nos faz tornar alma vivente. Ou seja, pessoas que vivem. Nós recebemos essa parte do coeficiente, né? A alma que é a sede das nossas emoções. Então, por isso nós precisamos de conhecer, nós precisamos de cuidar, nós precisamos de lidar com muito carinho de nossa alma, das nossas emoções, né? Do nosso embasamento psico-emo-espiritual. Porque além das impressões digitais, nosso corpo é o templo, é onde habita o nosso cérebro. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o nosso templo do coeficiente espiritual, emocional e intelectual. Então, quando começamos a olhar, quando começamos a entender isso, quando começamos a pensar nesta dimensão, as coisas mudam dentro de nós. O nosso olhar psíquico é diferente. Nós começamos a ter um olhar clínico. Em clínica, em relação à nossa alma e à alma das pessoas. E ali, exatamente com a separação do homem de Deus, é isso que a Bíblia diz, porque todos pecaram, né? Está em Romanos, e separados estão da glória de Deus. Aí houve a separação. Pensem numa criança de 2 anos, de 3 anos, que é separada do pai, separada da mãe. Como é que vai ficar a alma dela? Vai ficar cheio de traumas. E é exatamente nesse momento que a nossa alma, que essa separação da alma de Deus, a nossa alma, né, ficou neurótica. Aí entra exatamente ali na dispensação edênica, ali já no capítulo 3 de Gênesis, que eu entendo que é o capítulo mais triste da Bíblia, quando entra o pecado, separa de Deus e a alma fica neurótica. Então, por isso nós precisamos tratar a alma, tratar as feridas da alma, as neuroses da alma, né? Talvez não é muito comum ouvir falar de neurose da alma, que a nossa alma ficou neurótica, mas eu falo isso baseado ali na cisão, né, de todo esse conhecimento que eu tenho passei para vocês nessa aula de hoje, e na cisão que teve da estrutura psíquica, psico-espiritual desse sopro de Deus, dessa separação ao neurotismo. Então, por aí dá para vocês verem o quanto precisamos trabalhar a nossa alma, o tanto precisamos cuidar dela. E as pessoas não atentaram até hoje para isso. Então, está toda a base da vida aí. Não adianta tratar o físico, é necessário tratá-lo, né? Mas se não tratar a alma, se toda a base da vida está aí, a base de nossa estrutura é o cérebro que comanda o nosso corpo. Porque o cérebro, né, está a sede das nossas emoções, a sede da alma, que é a sede das nossas emoções também. Então, por isso que as pessoas estão adoecidas, estão doentes. Doença em doença, né? Porque não trata a alma. Só um minutinho que está o microfone ligado aí, vamos tirar aqui. Foi tirado. Então vamos prosseguir aqui.
é uma coisa que eu vou dizer aqui que muitos madames não vão gostar, mas é baseado no texto bíblico e baseado em psicanálise, né? Em clínica da alma. É o capítulo 2, 21, capítulo 2 de Gênesis, né? Versículo 21. Aliás, vamos pegar o versículo 20. Mas a parte B do versículo diz: mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então Deus cria o homem conforme a sua imagem e semelhança, foi criado do barro, sopra em suas narinas o fôlego de vida, mas para o homem não se achava ajudadora idônea, alguém que estivesse na mesma dimensão do que ele. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existem, hoje virou assim, já dentro da psicologia, não sei mais aonde, a questão de criar animais. Animal como terapeuta, animal como companhia. Mas a Bíblia está dizendo que não, o animal não tem idoneidade para estar à altura do ser humano. Né? Então, por que eu estou chamando essa atenção? Ter animal não tem problema nenhum. Se tem, é criado por Deus, cuide dele da melhor forma possível, mas saibam separar. Então está havendo uma fusão de emoção entre as pessoas e um bicho, entre esses bichos, entre mais, em gato, cachorro, cavalo. Está havendo o que eu chamo atenção é essa fusão de emoção. E tem gente que vai pior. Chama gato, cachorro de meu filho. E vai pior ainda, além de chamar de filho, e vai para a prática, bota para dormir na cama. Gato dormir na cama, cachorro dormir na cama. Isso traz doença. Já é uma questão de saúde pública. A pessoa já está tão doente emocionalmente com essa fusão das emoções dela com animal, com gato, com cachorro, e a ponto de começar a chamar de filho, e não só chama não, tratam como filhos. Então, isso está contra os princípios de Deus, está contra os princípios bíblicos. A Bíblia diz bem claro, senão ali os animais tinham tudo ali. Não, se fosse uma companhia idônea, não precisava de Deus ter criado a mulher para fazer companhia emocional com Adão. Aí vocês podem dizer, mas o meu cachorrinho, o meu gatinho é tão inteligente, tudo. Aí alguém me falou, não, eu falei, não, mas o animal pensa. Eles pensam, eles sentem, né? E quero aqui dizer que nós só sentimos porque pensamos. Porque se uma pessoa que não pensa, não sente. Por isso que às vezes me perguntaram já de paciente em coma, eu falei, olha, dificilmente ele está sentindo dor. Dependendo da dimensão porque às vezes está ali, não está raciocinando, dificilmente vai sentir dor. Mas se estiver pensando, né, que tem alguns que estão em coma, mas pensam, aí a probabilidade de sentir dor. Mas o animal, voltando aqui, o animal ele pensa, ele sente, mas ele só não raciocina. Então, ele não é como nós, o animal não raciocina. Ele é condicionado. Você condiciona um animal a fazer muitas coisas que você quer. A comer certinho, a botar, esperar o comando. Isso é condicionamento. Mas ele não é idôneo. Então tenham cuidado com isso, de chamar meu animal de meu filhinho, meu não sei o quê. Vem cá com o papai, vem cá com a mamãe. Isso é uma aberração psíquica. Isso é uma aberração emocional. Por isso que eu disse que muitos madãos não iam gostar do que eu vou falar sobre isso. Mas eu respeito, né? Que hoje existe assim, a Sociedade Protetora de Animal. Eu quero deixar bem claro que nós devemos cuidar dele sim. Mas cuidar dele como animal.
foi criado por Deus. Vamos respeitar isso. Vamos respeitar a natureza, mas vamos respeitar em seu devido lugar. Não colocando. E as doenças de gato estavam na Argentina, no Brasil, estavam proliferando. Dá machucado na pele, dá tudo. Mas por incrível que pareça, já vi casos de pessoas com doenças de gato, né? Você fala para a pessoa, ela não gosta muito, não aceita muito bem, ou diz que entendeu, e vai para casa e elas continuam botando o animal para dormir com elas. Então, assim, isso já é uma insanidade mental. Isso é muito sério, por isso que eu estou falando, né, pontuando sobre isso. É uma insanidade mental. Isso é um quadro já de psicose, a pessoa já está vivendo fora da realidade. Começa a misturar tantas emoções dela com os animais, a ponto de chamar de filhos, e aí você está chamando Deus também de burro, chamando Deus de cavalo, chamando Deus de gato, né? Chamando Deus de animal, porque se nós somos feitos à imagem e semelhança dele, conforme criado dele, e você você inclui coisa que Deus não incluiu, então automaticamente você está chamando Deus. Então é muito sério isso. É isso que eu queria estar pontuando, sabe? Sei que muitos não vão gostar disso, mas também tenho que mostrar a base de tudo, né? Isso aí, Daniel, que você está falando é uma novidade? Você já tem uma idade, já tem uma experiência da vida. É uma novidade isso? Ou sempre foi assim? As pessoas cuidavam dos seus animais dessa maneira? Não, ou isso é novo? Não, isso tá virando moda de uns tempos pra cá. Ah, não era sempre assim? Não, claro que não. Cada bicho no seu canto. Tinha, cuidado. Fui criado em fazenda, tinha gato, a gente cuidava, dava comida, cuidava com muito carinho. O cachorro, mas não misturar como membro da família, como é feito hoje. Ah, então não é sempre assim. E existem... moda, né? Não, e existem situações que eles são importantes. Não. Hoje estão usando demais para o tratamento, o cavalo, às vezes o tratamento de algumas, né? É mais doméstico, né? Mas hoje o que eu chamo a atenção é essa mistura de emoção. Não é tê-lo. Não estou contra, ninguém tem animal aqui. Mas o negócio é não misturar. Eu sempre, quando morar em fazenda, tem cachorro, tem gato, né? Com as funções específicas. Né? Não é para dormir. É uma patologia, então. Isso já está se tornando uma patologia, apesar de que às vezes é indicado por psicólogo, não sei mais por quem, é indicado, né? Mas sigamos aqui. A formação da mulher, né? Como não tinha uma pessoa idônea que estivesse na mesma dimensão para o homem, né? Quem entendeu isso foi Deus, tá registrado aqui no Bereshit, né? No princípio. O que ele faz? Ele resolveu fazer uma mulher para dar um pouquinho de trabalho para ele, né? Assim, como diz aí o nosso amigo lá, né? Deus viu o Adão lá tão... Isso não é palavra minha não, gente. Viu o Cláudio Duarte que fala isso, né? Deus viu o Adão lá tão feliz, tão... Deixa eu arrumar um problema para esse Adão, né? Vou arrumar alguém para perturbar ele um pouquinho. Mas isso é brincadeira, né, gente? Vamos voltar aqui para o texto, né? O que Deus faz? Não vê uma pessoa idônea que estivesse na mesma... Porque a mulher é coisa maravilhosa, ela é provedora de afeto. E, às vezes o homem que não tem essa dimensão de afeto, quando ele não está bem, isso é complicado, ele deixa de produzir tudo. Então Deus falou, esse Adão precisa dar uma melhorada aí, vou arrumar alguém para dar uma mexidinha com a estrutura psico-emocional dele, e faz da mulher. Então, o que eu vejo muito importante aqui, que eu gosto de pontuar. Então, o que ele fez? Ele formou a mulher, né? O Senhor Deus fez cair o quê? Um sono pesado sobre o homem. A primeira coisa que Deus fez cair, um sono pesado sobre ele. Isso
dentro de uma visão de clínica médica, vou usar agora, não é clínica da alma, é clínica médica, dentro da anestesiologia, isso o que a gente vê dentro da medicina? Que Deus aplica, né, ele ceda, né, uma anestesia geral em Adão, né, porque o que é anestesia geral? A pessoa cai no sono profundo, é o que aconteceu com ele, então ele adormece. Então o que Deus faz? Faz a abertura, faz o corte, né, tira, não sei como, se passou o bisturinho ali com o material que ele usou, né, mas ele tira um pedaço da costela para fazer a mulher. E é o que eu sempre digo, né, aos líderes religiosos, e não sou tão romântico, eu sou uma pessoa romântica, mas nesse caso específico eu não sou tão romântico como eles, né, que diz ali nos casamentos, isso já virou tradição nos casamentos, seja de padre, de pastor, de líder religioso qualquer. Qualquer não, seja de que confissão for. Talvez falar a palavra qualquer não soa de uma forma positiva, né? Seja qual a confissão religiosa, né? Eles vão falar o quê? Que vocês já ouviram isso, tenho certeza. Que Deus, no casamento, não fez a mulher da cabeça para não dominar o homem. Bonitinho isso, é lindo isso, né? Não fez do pé, isso é romance. Não, isso é poético, eu acho até bonito esses poemas. Não fez do pé para a mulher não ser pisada, que a mulher não pode ser pisada, né? Mas tirou da costela, do lado do coração, que o coração nem fica muito do lado esquerdo, nada, fica mais ou menos no meio, para que ela fosse chamada, fosse do lado. Gente, a costela, Deus tirou da costela, porque a costela é abundante em medula óssea de célula-tronco. Então é o único lugar que Deus, se fosse fazer uma clone de uma pessoa, uma mulher, tirar do homem, é a costela, que ali tem todos os elementos para fazer um clone. Simples assim, né? Sem esses poemas bonitos, né? O poema é importante, né? Torna a vida mais, assim, menos realista um pouquinho, né? Mas a realidade é essa aí, por isso que Deus tomou o homem e a Bíblia, mais uma vez eu digo, é profunda. A ciência hoje a gente vê isso, né? Então, o que Adão? Agora ele já está feliz da vida, né? Com aquela companheira bonitona, certamente, que Deus não faz nada feio não, gente. Deus não faz nada feio. Então disse, aí já fala de Adão. Esta é agora ossos de meus ossos. Ele foi poético ali mesmo. Carne de minha carne. Ela será chamada, ele deu até nome, varoa, porque do varão foi tomado. Aí eu quero trazer para a estrutura psíquica, gente. Isso é muito interessante. Então, dentro de uma dimensão, se as pessoas entendessem isso, que a mulher, o relacionamento, a mulher é um pedaço dele. Olha a dimensão que o homem vai tratar, vai, né? Não ia, sei lá, vai, já o verbo aí, o tempo, né? Ele vai tratar a mulher de uma forma diferente. Ele vai tratar como sendo parte dele. Qualquer coisa de ruim que está fazendo para a mulher, está fazendo para ele. É uma questão de inteligência até. É uma questão de coerência, congruência com toda a sua estrutura. É psicoemo, é espiritual, é emocional. Se ele trata mal, se não trata bem como deveria ser, como parte dele, ele está tratando ele mesmo, isso é burrice. Então as pessoas precisam ter luz nisso, entender que ela foi tirada dele. Então, e outra coisa, não teria essas brigas de sexo, o homem é isso, a mulher é aquilo, não, somos parte um do outro. Eu lembro
eu estava no seminário muitos anos atrás em Belo Horizonte, daí eu quis ser romântico um pouquinho também, né? Deixa eu ver como é que foi a expressão que eu usei, que nós somos como dois anjos, né? Um não voa sem o outro, não. Um só é uma asa só, né? Um anjo de uma asa só, dependendo da outra asa para voar. Mais ou menos isso eu quis enfeitar a coisa, fazer bonitinho, né? Sendo um pouco poético. Então, mais ou menos é isso. Nós somos um todo. Homem e mulher se completam. Foi Deus que fez assim. Ela não foi feita de outro elemento a não ser do próprio Adão. Então, o mal que faz a mulher, a pessoa está cortando a própria carne, está cortando os próprios sentimentos. Mas, às vezes, a pessoa está tão sem essa dimensão. Por isso que eu falo, precisa de luz, precisa estar trabalhando. A pessoa está tão sem essa dimensão que hoje vai tratando mal um ao outro. Repito, isso é burrice. Porque trazendo para a estrutura psíquica, não sei se vai ser, vocês conhecem o termo que eu vou usar aqui, todo homem tem a sua ânima, toda mulher tem o seu ânimo. O que é isso? Ânimos, ânima, né? A estrutura psíquica masculina, ela tem o que? Sua ânima, aquele lado alma, aquele lado da necessidade, daquela delicadeza da mulher. Porque o homem sem sua ânima, ele vai ser aquela pessoa bruta, vai ser aquela pessoa agressiva, por isso que trata mal. Acho que é o dono do pedaço, é porque está faltando essa compreensão da ânima dele. E por outro lado, toda mulher com seu ânimo, ou seja, aquela parte masculina, psíquica, para que leve a pessoa a tomar decisões e decisões acertadas, decisões de raciocinar, dizer não quando necessário e sim quando necessário. Porque, por exemplo, a estrutura psíquica feminina, às vezes era mais amoldável às reações e insinuações psíquicas. Foi o que aconteceu ali com Eva. E o sujeito lá sabia disso, né? Ela era mais... Porque a estrutura psíquica feminina, como ela era mais amoldável às insinuações e reações psíquicas, a serpente trabalhou isso aí nela. Então, foi a falta do ânimo, de raciocinar, dizer, não, a coisa não é bem assim. Não, a pessoa está me elogiando demais, eu tenho que dar um corte nisso. Esse elogio é sincero, esse elogio é um elogio de cantada. Então, porque a mulher é muito visual, é auditiva. E vocês sabem porque a mulher é mais auditiva, o homem é mais visual, mas a mulher é mais auditiva. Vocês sabem por quê? Acho que não vão saber. Já ouviram falar que a mulher é auditiva, o homem é visual, o sinestésico, de toque, mas eu vou trazer uma coisa bacana aqui para vocês, nova aqui, porque que a mulher é mais auditiva, né? Então por isso que a pessoa chaveca mais, tal, aquele negócio todo. Porque se vocês pegarem uma foto de um útero com feto, é semelhante isso aqui, ó, o pavilhão auricular. Pode olhar. Então, isso parece um útero. Por isso que a mulher é mais auditiva. Então, por isso, e aí agora eu chamo a atenção, né? Depois você olha, pega uma foto de um feto dentro do útero. Você não vai ter esse formato aqui da orelha. Auditiva. Uma mulher que tem útero, o homem não tem útero. Mas vai servir para todos nós aqui. Devemos então ter cuidado do que colocamos dentro do útero para germinar.
Por isso que começa uma coisinha aqui, começa outra ali, vai germinando. E aí, nesse momento, que pode acontecer alguns casos de infidelidades. Tá certo? Não. Mas por isso que tem que ter cuidado. Então nós temos que ter cuidado com o que nós vamos colocar dentro do nosso ouvido. Tanto o homem quanto a mulher tem que ter cuidado com isso. O homem tem que... Entende o que eu estou falando? A importância. Então nós temos esse formato, essa estrutura psíquica. Eu estou falando aqui de estrutura psíquica, de estrutura emocional. Então, assim, a natureza ela é perfeita. Até as partes orgânicas, os formatos, têm uma mensagem. Nada que Deus fez é feito do acaso, né? E então, essa varoa foi tomada do varão. A sequência aqui, já vai dar 9 horas, eu vou terminar, mas eu preciso fechar aqui. A sequência aqui é: portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão uma só carne. Ambos, para aqui, e serão uma só carne. Por que deixar o homem pai e mãe? Porque dentro dos costumes judaicos, a mulher, quando ficava noiva, ela já pertencia à família do noivo. Exemplo da Virgem Maria. A Virgem Maria fala, que era a esposa de José. Por quê? Existiu o Ketubá, né? A partir do momento que assinava o Ketubá, que era tipo um contrato, ela já passava a pertencer à família do noivo. Não pertencia mais à família dela, nem ela mesma. Ela já era do noivo. Quando fazia o Ketubá, acendia uma tocha, ficava ali na frente da casa, até que o noivo fosse resgatá-lo com um dote, claro, né? E então aquela tocha da casa mostrava que a mulher ali já tinha compromisso, já tinha dono. Então por isso que a Bíblia fala aqui, deixar o homem pai e mãe. Porque uma coisa é certa, se não houver esse corte aí, o casamento não vai existir. O casamento vai ter problema. Se o homem não fazer esse corte com a mãe, deixar pai e mãe para unir a sua mulher, e serão uma só carne. Na verdade, isso aí só tá sacramentando, né? Essa varoa que faz parte dele. Por isso que esse corte, quando você estiver tratando de alguém em clínica da alma, ou mesmo em psicanálise, ou dando atendimento a alguém, por exemplo, uma terapia de casal, uma orientação de casal, esse corte é bíblico, está desde o princípio, isso não muda. Se não houver esse corte, não vai ter casamento. Ou vai ter um casamento problemático, que qualquer coisa que o homem acontecer lá, ele vai correr para a mãe. Então, ele precisa virar esse corte para virar homem, né? E assumir o papel dele. Aí, a partir do momento, a família ali, eu até estou falando já em terapia de família aqui, né? Por isso que eu falei que aqui a gente fala de tudo, para vocês irem pegando. A família ali é o marido e a mulher. Já desligou do pai e da mãe. Por isso que quando não há esse desligamento, porque é esse caso de sogrismo, né? Que sogra isso, sogra aquilo, né? As pessoas falam muito de sogra. Eu nunca tive dificuldade quando eu tinha sogra. Eu nunca tive dificuldade com isso, gente. Eu sempre falava, eu sempre amei a sogra da minha mulher. Eu sempre amei a sogra da minha mulher. Eu nunca tive dificuldade com sogra, não. Entendeu? Que era minha mãe, claro. Então, era sogra. Então, finalizando aqui, a Bíblia fala no versículo 2, 25, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. O que é isso? Por que a Bíblia está falando isso? Que eles estavam nus e não se envergonhavam. Está falando de intimidade. Um casamento tem que ter intimidade do casal.
e tem que ter vivência, né? E o apóstolo Paulo, ele chega a chamar isso de fraude, lá no capítulo 7, 1 Coríntios, ele fala para o casal ali, ele fala, olha, não defraudeis uns aos outros. Isso no Código Brasileiro, fraude artigo 171, né? Fraude. E o que ele fala defraudar? Porque é tão sério essa questão aí da intimidade do casal, e quando a Bíblia fala lá, não defraudeis uns ao outro, ela está falando de fraude sexual. Não é financeira, não é isso, de fraude sexual. Porque ela fala, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas assim a mulher. E da mesma forma, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido. Então, por isso que ele fala, não defraudeis, por causa da incontinência, para que Satanás não aproveita dessa brecha e entra nisso aí. Incontinência, gente, o termo lá está incontinência. Aí, no caso, é incontinência sexual. Porque às vezes existe fase do casal mais novo, né? Como a quem já usa o termo de Paulo, né? Que combate é bom combate, cabia a carreira, pendurei a chuteira, daí já é outra coisa. Mas a questão do casal, da incontinência, é porque a incontinência sexual é um negócio tão forte. Por exemplo, a incontinência, só um exemplo, incontinência urinária. Às vezes a pessoa não tem domínio. Vocês conhecem o que é uma incontinência urinária. E por isso o apóstolo Paulo ali, a Bíblia foi muito, muito profunda nisso. Olha, gente, por causa da incontinência sexual, não fique incontinência, porque é perigoso. Então, isso é um projeto de Deus para a vida do casal. Então, precisa deixar pai e mãe, eles estavam ali, ambos estavam nus, não se envergonhavam, porque tinham intimidade. E, infelizmente, a gente sabe de situações das pessoas que nem casal, que nem banho toma junto, não troca roupa perto do outro, dorme de roupa, aquele negócio todo, né? A gente sabe, tem esses conhecimentos. Mas, infelizmente, né? Não é esse o plano de Deus para a vida do casal. Não é isso? Então, já são 21 horas. Daniel, eu queria te fazer uma pergunta. Uma pergunta. Daniel, você tem uma experiência em cuidar de casais, né? Você não tem? Atender casal e tal, aquela coisa. Já fiz Em um. relação a esse texto, deixará o pai e a mãe, unir sua mulher. E ele está falando aí, eu vi uma coisa muito profunda dentro disso, que vai além E a pergunta é, você identificou que nos casos que você cuidou de casais com problema, estava ligado a não cumprimento desse texto? A interferência direta dos pais, dos parentes, no relacionamento? Certamente, sim. É muito disso, tem muito disso. Isso atrapalha muito. Quer dizer, a falta do corte umbilical. Por quê? Há o cordão umbilical, né, o corte no nascimento. Você faz sua pergunta, boa pergunta dele, deixa eu explicar. Mas às vezes não há o corte, o que a gente chama de simbiose, que é o corte emocional. E isso que é deixar pai e mãe. Então, se não houver, é aqui que eu falei, vai ter problema no relacionamento. Vai atrapalhar a nova família. Então tem que ter essa corte simbiótico. Na maioria das vezes acontece do marido, ele achar que casou com a mãe, ele quer que a esposa dele faça como a mãe, ele compara sempre. Se ele não fizer esse corte aí, ele vai querer procurar às vezes na esposa, a mãe não vai encontrar. E aí vem o problema. Vai ter problema. Aí muitos correm para a mãe, né? Então vai ter problema. Porque muitas vezes o marido está esperando na esposa a mãe dele, né? Ele não casou com a mãe dele, ele casou com a esposa. Casou com a esposa dele. Da mãe dele, né? Então, exatamente. Na maioria dos seus, você tem experiência com essa área de cuidar, de analisar e ajudar, a maioria dos casos é isso, né? Dá problema. A maioria dos casos é isso, porque não houve o corte simbiótico. E eu tenho no livro meu falando sobre o complexo de Jocasta, que Freud fala sobre o complexo de Édipo, né? Vocês devem ter estudado isso, quem fez psicanálise.
Eu concordo em parte, tem coisa ali que é certa, tem coisa ali que é viagem na maionese. Mas é importante conhecer. Mas também o fato do complexo de casa. Esse corte tem que ser feito. Senão não vai ter um casamento equilibrado. Entendeu? Mas aí, deu para esclarecer aí? Entendi, mas eu queria saber agora o pai. Qual a relação do pai? Deixarás o pai. A mãe nós conseguimos entender que é aquela questão emocional, aquele corte umbilical que vai ter afetivo, né? Uhum. E o pai? Então, você seria o quê? O pai funciona como lei. Através do cordão umbilical é natural que ele tem uma ligação muito grande com a mãe. Uhum. Por isso que há o corte no nascimento do cordão físico e tem que fazer esse corte da simbiose. E o pai, ele é importante, porque o pai funciona como lei. É importante ele saber que dali em diante a lei é ele tem que assumir esse papel de homem. Uhum. E não, o pai também não vai interferir ali no relacionamento dele, porque ele tem que assumir um papel de uma nova família. Agora ele é o pai. Ele vai ser é o responsável. Ele é o responsável, ele vai ser o pai. Então ele deixa o pai E a mãe e assume a sua responsabilidade assumir a como homem. responsabilidade como homem. E a mãe assume, corta esse vínculo, você não casou com a sua mãe. Exatamente. Então, se ele não tiver essa estrutura, Perfeito. ele não vai crescer. Ele vai ter um casamento meio... É onde vai ter que fazer a terapia. Tem que fazer a Vai terapia. ter que encontrar com esses irmãos aí para conversar. Tá, vocês vão tem que estar dispostos a isso, né? Então, quando eu falei, é só fazer uma conclusão aqui. Quando eu falei... Será que eles não querem fazer uma pergunta? Alguém quer fazer a pergunta aí? Tá esclarecido isso? Tem dúvida? Tá ok? Bacana? Então tá bom, não vamos ficar com raiva de mim não, né? Então isso é bom. Então só fechando aqui, quando o apóstolo Paulo fala para não defraudeis uns aos outros, né? O casal tal. Aí ele fala, né? Olha como é que a Bíblia é tão perfeita, que tem umas mulheres nesse negócio de ciclo de oração, meu Deus, que ora demais. Aí não quer contato físico, sexual com o marido. Aí o que a apóstolo fala? Vocês podem só fazer isso com conceito mútuo para aplicar a oração. Se alguém não pode ficar sem um contato sexual, essa fraude, a não ser no caso específico de oração, jejum que vocês quiserem, mas tem que chegar, eu posso fazer aí 2 horas de oração, de jejum, para não... Brincadeira, né? Pode ser 1 dia, 2, né? Deixa eu dizer que não deve ser por muito tempo. Não deve ser por muito tempo, mas tem que ter consentimento do casal. Tá bom assim? Finalizando, gente, uma boa noite, até a nossa próxima aula e que o Senhor vos abençoe. Fiquem com Deus. Grande abraço, shalom.